Olá! Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do programa da TV Surdo. Reservamos este espaço para abordar um problema crônico: as aulas inclusivas durante a pandemia da Covid-19. No início do ano letivo, reportamos a insatisfação dos alunos surdos em relação ao modelo de aulas online adaptadas para fazer face às restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Na altura, os alunos surdos referiram que as aulas online não eram eficazes, o que interferia negativamente na sua prestação acadêmica. Hoje, a meio do ano letivo, voltamos a contactar os mesmos alunos para entender que melhorias foram registradas. Veja o que mudou na peça a seguir. Em 2018, estudei e tirava boas notas, 15, 16 e até 20 valores, e tínhamos um intérprete de línguas de sinais na turma. Em 2019, estudei muito bem no princípio, e depois paramos de estudar e recebia fichas para resolver em casa, e entregávamos aos professores, e em algum momento recebia a ficha no telefone, e mais tarde fizemos exame. E acabei reprovando, mas eu tentava interagir com outros colegas surdos e era muito difícil. Tive novo professor de matemática e as notas baixaram muito, 10 e 8 valores. Neste presente ano, as avaliações que eu fiz, as notas estão muito baixas. Isso deveu-se à paragem por causa do Covid-19. Em 2019, eu estava numa turma que tinha professor e um intérprete. Conseguia perceber muito bem a matéria e interagia com os meus colegas muito bem. Tirava boas notas acima de 12 valores. Quando começaram as aulas em 2020, de janeiro a março, quando começou a Covid, eu recebia trabalhos para imprimir. Era difícil porque os meus pais não tinham dinheiro e tornava difícil tirar a matéria do telefone. Na tentativa de ter a matéria, ia para a casa de uma colega para pedir cópias e ela também não conseguia fotocopiar. Os outros avançavam e nós fazíamos pouca coisa. Comparando 2021 e 2019, o ano 2019 foi melhor porque tínhamos um intérprete na sala de aulas e interagia muito bem com os colegas. Em 2019, eu estava numa turma que tinha o professor e um intérprete. Conseguia perceber muito bem a matéria e interagia com os meus colegas muito bem. Tirava boas notas acima de 12 valores. Em 2018 até 2019, os alunos tiveram um bom aproveitamento escolar. E quanto à situação de 2020 até 2021, devido à sua pandemia, como é que os alunos têm comportado dentro desta situação? Em termos do desenvolvimento na escola secundária Josina Machel, os alunos surdos têm lá um grupo de surdos que aprendem. Tem alguns surdos que é este que nós vamos estar mais atento. Em 2019, o aproveitamento deles era bom, assim podemos dizer. 2020 também o aproveitamento estava muito bom. Mas depois, no mês de março, com o surgimento do Covid-19,
as pessoas ficaram em casa. Nós sabemos que era algo muito importante que as pessoas ficassem em casa. O Ministério da Educação poderia dar ficha para esses alunos poderem resolver em casa. A disponibilidade de material tem sido de igual modo com os alunos normais. Isto é, material depositado na plataforma. Então, em casa, eles acedem à plataforma e tem lá o material, eles trabalham com o material disponível. Não tem sido elaborado fichas específicas para os alunos com necessidade educativa especial. Aliás, nós elaboramos material para todos os alunos normais e também com necessidade educativa especial. Como é que está-se a pensar em ter estes alunos que não conseguem ter a internet para continuar com seus estudos e são famílias que não conseguem ter valores que é para poder apoiar ou dar esses alunos para que possam fazer os seus trabalhos? E alguns pais não têm fundo e não têm celulares, o smartphone que têm acesso à internet. Então a maior parte usam os celulares pequenos que não têm acesso à internet. E a maior parte dos alunos tem dificuldades em ter um celular e isso dificulta o aprendizado ou dificulta a estudar. E para mim, eu acho que é importante que as pessoas tenham a ficha no formato físico. Sabemos dizer que eles têm tido barreira, então a direção da escola poderia ter no formato físico, tirava as cópias e distribuía para os alunos. Eles poderiam fazer ou resolver os exercícios em casa e devolver. Mas nós recebemos as fichas e não devolvemos as fichas já corrigidas. Os alunos ficam com dificuldade em poder saber como é que está o seu aproveitamento. O aproveitamento é relativamente melhor em relação aos outros anos, uma vez que nós já temos pessoas que entendem língua de sinais e interpretam as matérias em língua de sinais. Para a situação dos alunos que têm notas baixas, como é que o professor vê esta situação que é para poder apoiar esses mesmos alunos? Depende para o grupo dos alunos surdos, os mais especiais. Os professores deveriam ter material específico para poder ajudar os alunos surdos, porque o ensino dessas duas pessoas é um pouco diferente, ouvintes e surdo. Eu me lembro muito bem que um dos professores de Química disse que os alunos surdos, os valores estão muito elevados, enquanto que os ouvintes, os valores estão baixos. Então procurei saber qual seria a motivação. Então ele disse que no momento que eu ensinava, tentava procurar a forma mais fácil para fazer com que esses alunos pudessem assimilar e na hora das avaliações também, enquanto que os alunos ouvintes tinham uma outra forma de aprender. Devia haver um centro de formação para os pais encarregados de educação, porque os alunos denotam que aqui na escola usam língua de sinais, mas em casa não usam língua de sinais. Então não há uma continuidade daquilo que eles adquirem na escola e aquilo que eles fazem em casa. Então devia haver um centro de formação ou de aperfeiçoamento dos pais encarregados de educação para dar continuidade a este ensino. Muito obrigada por ter aceitado a nossa entrevista para falarmos do aproveitamento escolar de alunos surdos durante a pandemia. Que avaliação faz da situação pedagógica dos alunos surdos durante a pandemia da Covid-19, quando comparada com os 2 anos anteriores à pandemia, portanto 2019 e 2018? Devo dizer que é verdade que comparando os 3 anos 2020, o aproveitamento reduziu. Mas eu queria convidar um pouco para analisarmos a situação dos alunos com necessidades educativas especiais.
Nós tivemos um salto de aproveitamento de 2018 para 2019, isto fruto do trabalho que foi feito aqui na escola. Tem a ver com a cooperação que tivemos primeiramente com a universidade, de termos intérpretes na sala de aulas. Terminou com a contratação de intérpretes já em 2020 que pudesse vir trabalhar. Agora, em termos de aproveitamento, comparando com a situação de pandemia, devo dizer que aqui não há particularização. O problema do aproveitamento é geral tanto para os alunos com necessidades educativas especiais, assim como para os alunos que não estão nesta condição. É geral, basta por quê? Porque eles estudaram numa situação anormal. Acreditamos que quando passar isso nós vamos ter a regularidade. O que tenho que fazer, ou o que eu peço, é que de fato se trabalhe no sentido de os nossos alunos com necessidades educativas especiais perceberem que o tempo é outro, é diferente. E não temos como ter a eles na escola naquela condição que eles têm. Que dificuldades a Escola Secundária Josina Machel enfrenta na implementação do modelo de aulas online inclusivas? Nós não temos aulas online inclusivas, temos aulas para todos. Então, o trabalho que nós temos aqui é coordenar com os professores, para os alunos que não estão a conseguir aceder, para que eles trabalhem no sentido de aceder. Temos, de fato, grande apoio aqui do professor Inocêncio, temos grande apoio da professora Janete e temos grande apoio da professora Isabel e da professora Fátima. Então, esses alunos têm contato com esses professores para que eles possam ser direcionados, para que eles sejam orientados para poderem, de fato, aceder à plataforma e lerem à semelhança dos outros para poderem compreender. O tratamento específico dos alunos com necessidades educativas especiais acontece nas aulas presenciais, porque só assim é que nós podemos conseguir termos aulas presenciais. Mas se a situação permanecer, nós já estamos a estudar formas em termos aulas audiovisuais em que nós podemos introduzir na plataforma e eles também poderem aceder. Mas isso está ainda em ensaios para ver se de fato podemos ter essa componente para avançarmos. Mas quando tivermos aula. Os alunos surdos dizem que o seu rendimento reduziu devido ao modelo de aulas online que não é efetivo para eles. Como a Escola Secundária Josina Machel pensa em mudar este cenário? A utilização das TICs tem que ser obrigatória, quer dizer, tem de haver um trabalho no sentido de este aluno conseguir ter acesso, esse aluno conseguir trabalhar com base nas TICs. Porque o próprio mundo em que estamos a preparar esses alunos é um mundo tecnológico. Então, não vale a pena nós pensarmos que estamos a ajudar quando trabalhamos permanentemente para termos fichas, enquanto os outros trabalham com as TICs. É necessário que, de fato, as próprias famílias apoiem esse aluno no sentido de ter acesso. Porque na situação em que nós temos na cidade de Maputo, poderá ser um e outro caso, mas grande parte, se ele não tem um tio, tem um familiar, nós como humanos temos a obrigação de apoiar. Como sempre se diz, o processo de ensino e aprendizagem é da responsabilidade de todos os atores, os professores, a comunidade. Bom, muito obrigado ao senhor diretor Orlando Dima por estas importantes notas. Esperamos tê-lo em ocasiões futuras para esclarecer sobre assuntos falando sobre a pandemia nesta época Vamos a uma breve pausa e voltamos em poucos minutos.
Olá, bem-vindo e bem-vinda de volta ao programa da TV Surdo. Estamos a falar das aulas inclusivas no contexto da pandemia da Covid-19. No bloco anterior, trouxemos a situação dos alunos surdos durante a pandemia da Covid-19. Falamos sobre as aulas online. Vamos agora conversar com Cristina Machel, do Movimento de Educação para Todos, MEPT, para entendermos que alternativas podem ser implementadas para que as aulas sejam mais inclusivas durante a pandemia da Covid-19. Muito obrigada, Cristina, pela disponibilidade. Os alunos surdos sentem-se prejudicados pelo modelo de aulas online neste período da pandemia. Dizem ser muito difícil entender as matérias. Além do baixo rendimento escolar, que outras consequências este fato pode trazer para a vida destes alunos? Uma das consequências dessa má aprendizagem, desse mau acompanhamento que os alunos estão a ter nessa época da pandemia, que é o Covid-19, uma das consequências sim é a fraca aprendizagem dos alunos, né? Teremos os resultados fracos, fraca aprendizagem, fraca assimilação, e tendo essa fraca assimilação, os alunos poderão desistir, porque o que acontece, eles acompanham as aulas online, mas aquelas aulas online não tem aquele benefício que eles esperam, eles não conseguem assimilar aquilo que é o conhecimento que está a ser transmitido. Então isso acaba criando desmotivação nos alunos e podemos ter como uma das consequências a desistência dos mesmos. Eles podem desistir com os estudos no geral. Em vez de desistirem apenas nessa época da pandemia, eles podem desistir dos estudos para a vida toda, não voltarem mais às escolas quando as escolas estiverem abertas. Que propostas de soluções apresenta para este problema? A solução deste problema, o Ministério, assim como a sociedade no geral, deve criar meios, né? Deve criar condições para que estes alunos possam ter esse acompanhamento, possam assistir também, terem acesso à educação nesta época da pandemia, que eles também possam acompanhar esse processo de ensino e aprendizagem, dispondo de materiais, né, materiais que sejam materiais inclusivos, que vão poder apoiar a todos durante esse processo. Nós temos, por exemplo, da telescola. Na telescola, temos lá algumas aulas que uma e outra aparece um intérprete de língua de sinais, mas nas outras aulas não aparece lá o intérprete. Então há uma necessidade de colocar intérprete de sinais quando estão a fazer a gravação das aulas, para que esses alunos também sejam incluídos. Também uma das soluções são os pais encarregados de educação, devem fazer acompanhamento dos seus filhos nas suas casas, dando possibilidades de esses terem pelo menos um explicador, né? Um explicador que possa fazer acompanhamento. Qual deve ser o papel do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano na solução deste problema? Além de aprovar, né, os instrumentos e implementar os instrumentos, também deve formar os professores em exercício, porque por exemplo, as cadeiras que foram aprovadas recentemente no currículo de formação de professores é para os professores iniciais, os professores que ainda estão em formação. Mas temos aqui o caso de professores em exercícios, que são esses que no dia a dia estão com a criança na sala de aula, estão com o aluno na sala de aula. Então há uma necessidade deles capacitarem esses professores em exercício, trabalharem mais com professores de exercício, dotar professores em exercício de habilidades, de instrumentos que possam apoiar as crianças com deficiência auditiva na sala de aulas. Como as escolas com turmas inclusivas e os pais e os encarregados de educação
podem contribuir para solucionar este problema? O Ministério, o Ministério da Educação, que é o Ministério de tutela, deve prover dentro das salas de aulas pelo menos um intérprete de língua de sinais para poder apoiar o professor na transmissão, né, desses conteúdos, para que os alunos também possam assimilar esses conteúdos. Porque há casos em que encontramos crianças com deficiência auditiva nas salas com as crianças ditas normais, mas não temos lá um intérprete. Então aquela criança, pura e simplesmente, tem que depender da leitura labial do professor, ou depender daquilo que o professor vai escrever no quadro, ou daquilo que está escrito no livro. Então há uma necessidade de, pelo menos, termos um intérprete de língua de... Muito obrigada, Cristina, por estas notas. Porque nada para nós sem nós. Vamos saber do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FAMOD, que medidas adequadas podem ser tomadas para ultrapassar este problema. Muito obrigada, Lígia Matindi, representante do FAMOD, pela disponibilidade. O modelo de aulas online não é eficaz para alunos surdos. Que alternativas o FAMOD propõe fazer face a este problema? Bem, a situação de aulas online nessa época da pandemia da Covid-19 não tem sido eficaz realmente para as pessoas com deficiência. Para surdos, pior ainda. Não está a ser adequado porque alunos surdos não têm lá intérprete de língua de sinais para melhor assimilar a sua matéria. A explicação não é clara para eles. Os encarregados de educação não compreendem como podem ajudar essas crianças ou esses alunos surdos porque não conhecem a língua de sinais. Do mesmo jeito, acontece que pessoas com deficiência visual, ensino de braille, não é muito eficaz para aulas online, então deve-se adaptar melhores soluções, porque este método não está a ser eficaz para alunos com deficiência. Qual deve ser a intervenção concreta do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano para intervir nesta situação? Bem, o Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano pode trabalhar em direto com os órgãos de comunicação social. Esses, por sua vez, nos seus programas televisivos, no Telescola, por exemplo, podem ampliar aquela tela do intérprete de língua de sinais para que as mãos estejam mais visíveis, os alunos surdos possam ver melhor os sinais quando a matéria é explicada pelo professor presente. A sociedade, os pais e encarregados de educação também têm alguma responsabilidade nesta missão. Qual deve ser o papel destes atores na busca de soluções para este problema? Os pais encarregados de educação têm um trabalho fundamental no ensino desses alunos, dessas crianças. Os filhos com deficiência devem ter mais atenção. Não é só o trabalho do professor. Tudo começa em casa. O pai deve ter, no mínimo, por exemplo, para os alunos ou que tenham um filho surdo, deve aprender a língua de sinais e ajudar o seu filho para assimilar a matéria. Nesta situação de aulas online, os pais têm mais obrigação, 2 vezes, a obrigação de ajudar os seus filhos para a melhor compreensão da matéria. Por outra, pode-se procurar um explicador particular. Se tiver condições, pode procurar um explicador particular para acompanhar a matéria e explicar o seu aluno, seu filho, a desenvolver e assimilar melhor a matéria. Mas o explicador, se for um aluno surdo, deve ter o tempo de deixar com que esse aluno perceba. Deve estar capacitado em língua de sinais para ajudar esse aluno. Não só para uma outra pessoa ou um aluno com uma outra deficiência e que tenha este explicador, deve ter tempo de deixar essa pessoa, esse estudante,
o seu tempo de aprender, porque não aprende do mesmo nível que um aluno 20. Esse é um fato. Leva o seu tempo para melhor perceber e assimilar a matéria. Então, os pais são muito responsáveis em ajudar os seus filhos com deficiência dentro de casa. Não deve dar toda a responsabilidade ao professor ou à escola responsável onde esse aluno foi matriculado. Muito obrigada, Lígia Matimbe, por estas notas. Agora vamos a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Olá, bem-vindo e bem-vinda à aula de língua de sinais de Moçambique. Nesta edição, abordamos as aulas inclusivas durante a pandemia da Covid-19. Aprenda a construir frases curtas. As aulas online não são inclusivas. Os alunos surdos não entendem a matéria. Os professores devem conhecer a língua de sinais de Moçambique. Podemos dizer juntos? As aulas online não são inclusivas. Os alunos surdos não entendem a matéria. Os professores devem conhecer a língua de sinais de Moçambique. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até o próximo programa. Está tudo dito. Nós voltamos daqui a 7 dias. Proteja-se da Covid-19 e fique bem.